atenção agora. Bom, estamos ao vivo. Aline, primeiro obrigado por estar aqui. Adriano, bom dia, boa tarde. Eu vou dar uma introdução do que nós estamos fazendo aqui, qual a ideia, o interesse, né, o objetivo de estudo, inclusive para dar um tempo para as pessoas irem entrando, né? As pessoas demoram um pouquinho para entrar, enquanto isso eu vou falando para não perder aí, para ninguém perder nada do que você vai falar. Então eu vou dando uma introdução, que é o seguinte: quem está nos acompanhando aqui, né, boa tarde, bom dia, está sabendo que o mês de abril foi o mês de aniversário de 15 anos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós queríamos comemorar em grande estilo. Por quê? Porque merece. A criação da Secretaria foi um acontecimento extremamente importante para o movimento político da pessoa com deficiência no Brasil inteiro. Nós íamos fazer um seminário internacional, dia 2 e 3 de abril, que terminaria com homenagens a várias pessoas e um show do Paralamas. Infelizmente, em função dessa crise terrível, né, essa coisa que está mudando o mundo, a gente teve que cancelar, mas não queríamos, a ideia era continuar encontrando alguma forma de valorizar tanto a criação da Secretaria, como as pessoas que fizeram parte desse processo, seja lá atrás, seja aqui mais para frente. E, na verdade, a gente está pensando de forma mais ampla, né? Pensando também, quando fez essa seleção de pessoas, pensando na criação do próprio conselho, né, nesse timeline, na criação da CPA, que foi em 96, né, que tudo, quer dizer, essas coisas todas foram e desembocaram, né, em outras ações, tal, mas inclusive na criação da secretaria. Então, o que a gente queria também? Queria continuar nativa, mostrar para as pessoas, né, para a sociedade, para quem, né, para os munícipes de São Paulo, que nós continuamos nativa, gerando conteúdo de qualidade, né, transmitindo esse conteúdo e também transmitindo informações relevantes, não só sobre o trabalho da Secretaria, mas também, nesse momento, sobre as medidas que estão sendo tomadas para mitigar o impacto desse terrível vírus que nos ataca. Então, pessoal, entenderam? E a Aline, eu estava ansioso para esse nosso bate-papo, porque a Aline ela teve um papel importantíssimo na criação da Secretaria. Ela foi, né, pelo que eu escutei aí, principalmente do Roberto do Rios, né, foi que, não, sem a Aline não teria acontecido a secretaria, porque foi ela que organizou, né, num primeiro momento, as ideias, né, e que essas ideias depois foram levadas para a Mara Gabrilli, para o Serra, ou seja, para um montão de gente, mas foram ideias organizadas pela Aline Moraes, que está aqui com a gente. Bom, as pessoas já estão entrando, a gente já tem algumas dezenas de pessoas aí conectadas. Queria agradecer a presença de todos. À medida que forem entrando perguntas ou comentários, Aline, eu vou jogando na tela também para aí todo mundo ver. É isso aí. Então, vamos começar. Eu queria, Aline, primeiro agradecer muito você. Você sabe que você mora no meu coração. Né, a gente se vê pouco, mas né, eu tenho um grande carinho, né, grande respeito por você, pelo seu empreendedorismo nessa área social da pessoa com deficiência. Né, uma batalha tremenda. Eu sei que você é uma batalhadora, né, um ambiente, infelizmente, não é totalmente, um pouco inóspito, né? As coisas não acontecem com a fluidez que elas deveriam acontecer. É uma super batalha, e eu admiro muito você e o Rafael,
por terem encarado, né, esse desafio de ser empresários numa área tão difícil. Para a gente começar, antes da gente entrar nos temas que realmente interessam para quem está aqui com a gente, eu queria que você contasse quem é a Aline Moraes. Quem é essa pessoa? Conta para a gente. Começa com então, primeiro, boa tarde, né, para todo mundo. Não sei, o pessoal fala que não pode dar boa tarde antes de almoçar. Eu não almocei ainda. Então, é bom dia e boa tarde. Então, antes de mais nada, eu quero apresentar a Aline fisicamente para o pessoal que está participando que não enxerga. Então, a Aline é uma mulher de 40 anos, entreguei a idade, para ter uma ideia aí, morena. Você viu esse ano, o 2020 está chegando com a voadora no peito de todo mundo, inclusive em mim. Então, eu sou morena, tenho os cabelos cacheados, com umas luzes aqui, e é isso. Estou bem maquiada hoje aqui para participar da live. Olha, para os cegos, pessoas que não enxergam, a Aline está muito... Ela é bonita normalmente, mas hoje ela está especialmente bonita aqui para a nossa entrevista. Ou seja, o Cid dando o juízo de valor na descrição, não pode, hein? Bom, vamos lá. Então, contando um pouquinho quem sou eu sou formada em jornalismo, né? E foi lá que eu comecei, fui picada por essa semente aí da inclusão, da vontade de trabalhar em prol da acessibilidade para ajudar na inclusão de pessoas com deficiência, porque foi na faculdade que eu conheci o Roberto Rios, né? Você falou do Roberto Rios, a gente fomos colegas de classe. E lá também eu comecei a ter mais contato com outros profissionais com deficiência. Eu conheci a Flávia Sintra na faculdade, uma querida também, tá aí batalhando, trabalhando pra caramba, super profissional. Conheci outras pessoas com deficiência porque a faculdade que eu estudei, que foi a Uni Santana, ela tinha essa característica, né, de estimular a participação de pessoas com deficiência, tanto no quadro de profissionais deles, quanto como alunos da faculdade. E tinha alguns projetos que aconteciam lá dentro, inclusive tinha um centro de reabilitação lá dentro, então eu tive essa oportunidade. Então foi aí que começou essa vontade de trabalhar com isso, né? E aí, como que foi a história? Bom, a história da secretaria eu vou contar daqui a pouco, acho que você vai perguntar, né? Mas aí eu trabalhei na secretaria, então, né? Eu tive essa oportunidade de começar a desenvolver esse trabalho de política pública na secretaria, que era executivo, a prefeitura. De lá eu fui para a Câmara dos Vereadores e depois para a Câmara dos Deputados, então foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade de ter essa experiência trabalhando no executivo, fazendo projetos diretos para a pessoa com deficiência e também concebendo projetos por meio do legislativo. Então isso deu uma bagagem incrível e que isso tudo virou hoje a Santa Causa, que é esse empreendedorismo, né, que o Cid falou, que na verdade é uma empresa com propósito. Sou eu e o Rafael, os fundadores, o sócio. O Rafael também vem da secretaria, também vem dessa experiência de política pública na SMPED. E hoje, eu principalmente, eu gosto muito do que eu faço, é desafiador, não tenho o que dizer, mas eu acho que todo empreendedor no Brasil mata um leão por dia, então a gente não foge muito dessa regra, mas eu acho que o principal é que eu gosto muito do que eu faço. A gente faz com muito amor, a gente acredita muito no que a gente faz, no propósito, na finalidade, então eu acho que isso ajuda muito a gente a superar esses desafios, assim, no dia a dia. E é isso, essa sou eu. Põe o Rafael de volta, segundo. O Rafael está aqui com a gente, eu só queria clicar aí, né, cumprimentá-lo mais uma vez, né? Eu pensei várias vezes se eu fazia essa entrevista com vocês dois, mas eu queria marcar bem o momento lá atrás, né? Esse encontro de você com o Rios e como tudo começou, então achei melhor ter só você aqui, mas o Rafael é outra figura que ele sabe muito bem, eu respeito muito, gosto muito, né? Vocês dois são ótimos e é muito legal ter vocês nesse nosso universo oferecendo o que vocês oferecem como empresa. É muito legal mesmo, eu realmente admiro vocês dois, gosto, né, genuinamente de vocês. Aquela faculdade que vocês faziam
o que era? A Faculdade de Comunicação, Jornalismo. Jornalismo. A Uni Santana, é isso? Uni Santana, isso. Uni Santana. Você conheceu o Roberto Rios lá. Como é que começou? Bom, você ficou amiga dele, o Roberto é uma figura, né? Já esteve aqui, ele esteve aqui batendo um papo com a gente, e foi divertido também, porque ele está acostumado a ser um entrevistador, né? Lá no programa dele na Câmara, e aqui ele foi entrevistado. Foi divertido. E ele é uma figura divertida, gente boa. Como é que foi esse encontro? Como é que foram os bate-papos? Como é que começou a nascer a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência? Tá. Primeiro, eu quero falar, Cid, essa admiração ela é recíproca. Eu acho que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? Muitas vezes, né? A gente aprendeu muito com você, lógico que não no mesmo órgão, né? Mas a gente construiu um monte de coisa bacana juntos e a gente também aprendeu muito, então obrigada. A gente curte muito o teu trabalho, está sempre acompanhando o trabalho da SMPED, a gente tem um carinho incrível e acha muito emblemático ter você aí como secretário, é muito bacana para a gente ver você aí nesse papel de secretário. Bom, aí em relação à sua pergunta, sim, eu e o Roberto, nós estudamos juntos, né, viramos colegas de sala e acabamos viramos amigos, né, muitos bares, botecos na faculdade, juntos também. O Roberto é demais, é sensacional. Ele era um paizão para todo mundo da sala, ele ajudava todo mundo, assim, é uma característica muito do Roberto, ele acolhia muito bem todo mundo, né, então não tinha como não gostar dele, eu acho que 100% da sala adorava o Roberto, né. E como eu me identifiquei muito com essa questão de inclusão, eu sempre gostei de causas, né, em geral, sempre fui voluntária em muitas coisas, eu acabei me identificando muito com ele, porque ele tem, né, essa coisa da militância, e aí eu comecei a me envolver bastante com ele. Quando terminou a faculdade, a gente continuou amigo, continuou conversando, e aí o Roberto uma vez me chamou e falou, olha, eu estou fazendo um projeto aqui, mas eu não consigo tirar ele do papel. Eu estou com uma ideia e não estou conseguindo coordenar, colocar as coisas do jeito que tem que ser, você precisa me ajudar, né? Aí eu fui, mas eu fui mais achando assim que era porque o Roberto tinha uma dificuldade com tecnologia, né? Até acho que era uma coisa de inclusão geracional, meio por causa da idade. E eu falei, não, Roberto, eu te ajudo a escrever e tal, porque o Roberto escreve bem, né? Então não achava que era esse o problema. E aí, quando eu cheguei lá, na verdade, ele estava com o desafio mesmo de pensar, ele estava com essa ideia de criar um órgão, né? Não era especificamente uma secretaria, mas ele queria criar um órgão dentro do governo que trabalhasse para promover a inclusão. E só que ele não sabia como fazer isso. E eu já tinha uma experiência na elaboração de projetos, né? Que é uma coisa que a gente faz também. Eu já tinha bastante essa experiência. Falei para ele, não, a gente tem que pensar como se fosse um projeto, né? Você entender que profissionais precisam existir nesse órgão, qual a finalidade dele, né? Para quem que ele vai trabalhar, né? Público-alvo. Construir algumas metas, né? Definir algumas metas, né? Quais são os objetivos, né? Enfim, e aí a gente foi construindo esse material, foi construindo junto com ele, escrevendo, né? Dando uma forma, tirando essa ideia da cabeça e fazendo ela tomar uma forma, né? E aí foi isso, por isso que ele fala que fui eu que fiz sair do papel, mas na verdade a ideia foi dele. Eu só ajudei a fazer isso tomar uma forma mais planejada, né? Mais organizada, né? Basicamente foi isso, mas eu achei muito legal. E eu sempre achava que o Roberto tinha umas ideias incríveis o tempo todo, e ajudar ele a fazer isso foi muito bacana para mim também, eu curti muito. Mas basicamente foi isso, assim, não é que eu tenha criado, eu só ajudei mesmo a pôr no papel. Olha, queria agradecer aqui a presença do Paulo Alves, que está todo dia aqui com a gente, com perguntas e né, intervenções muito inteligentes. O Eduardo Odloak é um amigão nosso. Como eu disse, o Rafael Publio está aqui com a gente, seu sócio, nosso amigo. Valerina Alves, de Mogi das Cruzes, está aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém né? Fora toda a plateia da própria secretaria, né? O Regis Guariente está aqui, a Lígia Zamoro, né? E toda a turma da secretaria que está mandando um beijo para você, né? Você trabalhou com várias das pessoas que ainda estão aqui, estão mandando um beijo para você. Bom,
daí, bom, vocês organizaram as ideias, né, você botou num papel, não era bem, a ideia não era muito bem uma secretaria ainda, era um órgão. Queria que você colocasse nesse contexto duas reflexões aí. Como é que vocês viam a CPA nesse momento? Porque a CPA já existia desde 96, e quanto que a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi mais ou menos na mesma época aí da criação da secretaria, um pouco antes até, né? 2005, a convenção foi em 2006, mas as questões já estavam sendo discutidas, porque antes da convenção você tem todo um processo de preparação da própria convenção. Quanto que essas questões que já estavam postas influenciaram nesse processo? Então, assim, primeiro que quando a secretaria abriu, a gente não tinha muita estrutura, né? Acho que isso é até uma história curiosa, acho que ninguém imagina isso, mas quando a gente chegou, não sei se você sabe disso, Cid, quando a gente chegou para trabalhar, a secretaria, ela era um andar, nem um andar, na verdade, eram 2 salas e um andar do prédio, aquele prédio da prefeitura, o quadradinho lá que eu brinco que é o cofre dos chupatinhas ali no centro, né, no viaduto do chá. E a gente tinha exatamente 2 salas e 2 computadores para uma equipe de mais ou menos, na época, eu acho que umas 15 pessoas, 20 pessoas. Então, você imagina o que era isso, assim, era loucura total, não cabiam as pessoas, né, obviamente, não tinha estrutura nenhuma para trabalhar. Mas a secretaria também não tinha orçamento no começo, né, então o nosso papel ele era um pouco diferente, ele era um papel mais de articulação. Então, a gente ia muito para lá, fisicamente, para discutir planejamento, essas coisas, mas trabalhar, a gente acabava ou trabalhando na rua, né, fazendo as reuniões e tal, ou no começo trabalhando até de casa, assim. Então, era pouquíssima estrutura, era uma coisa louca, a coisa foi vindo aos poucos, assim. Isso você fala com a secretaria já criada com a Mara Gabrilli como secretária. Sim, isso mesmo, e foi um desafio. O adjunto quem era? Era o Renato Baena, doutor Renato Baena. Isso. E o chefe de gabinete, o Roberto? Não, Guilherme Bara. Guilherme Bara. Isso. O Guilherme Bara era chefe de gabinete. E eu lembro que uma das salas era do Guilherme, e era assim, né? Era uma sala compartilhada, na verdade, né? Mas que ele utilizava mais, porque tinha toda a coisa também do recursos humanos, enfim, mas assim, zero estrutura, foi uma coisa que a gente começou a conquistar. Mas por quê? Até acho bacana falar sobre isso. Por que a gente, né, assim, a direção da secretaria, a Mara, na época que era secretária, o Guilherme, o Roberto também, por que eles optaram por ficar nesse lugar sem estrutura, né? Parece até uma coisa sem sentido, porque, na verdade, haviam outros equipamentos públicos que a gente poderia ter instalado a secretaria com mais espaço, com mais estrutura na época. Por um motivo até conceitual, que eu acho bacana de falar. Porque naquela época, a gente queria ficar perto do prefeito, debaixo da asa do prefeito, talvez, né? Seria essa a melhor metáfora. Por quê? Porque como a nossa secretaria não tinha orçamento e nosso papel era de articulação, e a gente chegou trazendo um tema que era um desafio para a maioria das outras secretarias, e a gente não ia executar nada, a gente ia ter que articular com as outras pastas para que elas executassem. Então, se eu precisava de uma política pública na saúde, eu ia ter que convencer a Secretaria de Saúde que essa política pública precisava ser implantada, e com o orçamento deles. Se eu precisava de equipamento, de repente, de tecnologia assistiva na área de cultura, eu precisava convencer a Secretaria de Cultura que eles precisavam fazer isso com o dinheiro deles. Então, você imagina o desafio. E aí, a gente não estando próximo do prefeito, dificilmente a gente conseguiria essa força para convencer que a gente estava ali e que a gente precisava ser respeitado nesse papel de promover de que a pessoa com deficiência era um cidadão que merecia acesso, que merecia as políticas públicas, os direitos como qualquer outro. Então, assim, estar ali naquela falta de estrutura, ainda assim, era ter uma força que a gente não teria se não estivesse nesse espaço, e eu achei que foi uma escolha muito acertada. Eu até parabenizo, né, a gestão da secretaria nessa época por ter feito isso, por ter assumido esse risco de montar uma secretaria sem estrutura no começo, né,
com todos esses desafios, mas para garantir que a gente conseguisse chegar nas pastas com força, assim, né, com possibilidade de negociação. Isso foi muito legal, foi muito emblemático. Agora, em relação à tua pergunta, a CPA, eu acho que foi muito importante, porque na época que a secretaria foi criada, acho que o que mais movimentava em relação à acessibilidade era a questão de fiscalização. Então, falar de acessibilidade naquela época, hoje a gente fala de acessibilidade em vários aspectos, né? A gente fala da comunicação, né? Então, tá o Adriano aqui, full time, nas lives, participando para dar acesso para as pessoas surdas. A gente fala de acesso para pessoa cega por meio de equipamento de tecnologia, por meio de audiodescrição, mas naquela época era muito difícil ainda falar sobre essas outras dimensões da acessibilidade. Então, o que mais impactava ainda era a acessibilidade arquitetônica. E aí a CPA vinha com muita força para fazer com que a gente conseguisse cumprir a acessibilidade de maneira forte, de maneira impactante, de maneira que se você não tivesse como escapar, né? Então, o equipamento, o próprio privado ou público de uso coletivo que não tivesse acessibilidade, não passasse pelo crivo da CPA, não ia funcionar. Então, foi muito bom ter o pessoal da CPA. Outra coisa que foi muito bom foi o quanto a gente aprendeu com o pessoal da CPA, porque eles eram muito técnicos, muito preocupados com o resultado mesmo de ver a acessibilidade acontecendo. A gente tinha pessoas com deficiência na CPA, né? Tinha a Silvana, que é arquiteta com deficiência. Nossa, Silvana, uma querida, uma linda, né? Aprendi muito com ela. Gosto muito da Silvana, gosto muito também de toda a equipe da CPA, Oswaldo, Edualge, todo mundo que esteve lá. Eu vou até pecar por não lembrar o nome de todo mundo agora, mas foi muito importante, né? A Silvia, que tem um filho com deficiência, era secretária da CPA também, muito engajada. Enfim, a CPA foi fundamental assim para o trabalho que a gente começou a realizar. Eu não sei se para eles foi fácil no começo ter que se submeter a uma outra pasta diferente, mas para a gente foi muito importante tê-los por perto, assim. Em relação à convenção, ela chegou um pouquinho depois mesmo, né? Ela foi aprovada em 2006, depois ratificada lá em 2008, se eu não me engano, né? Os decretos da convenção. Mas o que a convenção trouxe de muito fundamental para o nosso trabalho foi a mudança, que eu acho que hoje é o mais importante de tudo até hoje, a mudança do olhar, da compreensão para o que é a deficiência, que a gente fala que é o olhar social para a deficiência, né? A gente saiu do modelo, aí sim, eu acho, saiu do modelo médico, que é achar que a pessoa tem que se reabilitar, que ela tem que vou até fazer aspas aqui, se normalizar, né, para ser incluída. E não, né? A convenção, ela trouxe esse olhar de que enquanto a gente não oferecer para a pessoa com deficiência todas as possibilidades de inclusão, a gente eliminar todas as barreiras do ambiente, a gente não pode dizer que é a deficiência que está limitando a participação dela. Então, a partir do momento que eu tenho um ambiente cheio de barreira, que a pessoa quer ir num cinema, mas ela não tem um intérprete de Libras, ela não tem uma audiodescrição no filme, né? Ela não tem legenda para as pessoas que não são usuárias de Libras, mas precisam de legenda em língua portuguesa. Como que eu vou dizer que essa pessoa não é incluída porque ela tem uma deficiência, né? Então, eu acho que foi esse olhar que a convenção trouxe, que foi fundamental para nortear todo o trabalho da secretaria, né? Para mostrar que a gente tinha muito que fazer ainda antes de dizer que uma pessoa com deficiência era incapaz ou estava limitada para alguma coisa. Eu acho que isso foi fundamental, assim, o que trouxe de maior avanço. Uma coisa, pensando em 15 anos atrás, nessa época, né, na criação da secretaria, quando ela começou a operar, e agora, né, o 2020, mudou muita coisa, não mudou? Mudou. O que você acha de mais que essa secretaria já fez e ainda faz, que é o de mais importante, o principal papel dela? Eu acho que a atuação desta secretaria ela transcende o município de São Paulo, né? Ela acabou influenciando a criação de outras secretarias do Brasil inteiro, inclusive a Secretaria do Estado aqui de São Paulo é meio que fruto desta secretaria, né? O que você acha que são as principais contribuições
históricas, né, nesses 15 anos desta secretaria? Então, eu acho que isso que você já citou, até uma coisa que eu lembrei ontem, eu estava pensando aqui na live, que é esse papel educativo, né? A Secretaria da Pessoa com Deficiência Municipal, ela foi a primeira, para quem não sabe, foi a primeira secretaria do Brasil a ser criada com essa finalidade. E isso foi muito bacana, porque ela foi criada por decreto, né? E a gente sabe que uma secretaria criada por decreto, ela corre o risco de, em algum momento, deixar de existir, né? Por interesse de uma gestão, desinteresse, né? Na verdade, de uma gestão, enfim. Então, e aí a gente percebeu um fenômeno diferente. A gente percebeu que ao invés dela ser uma secretaria que duraria um tempo, ela, na verdade, começou a servir de modelo para a criação de órgãos similares em vários lugares do Brasil. Hoje a gente tem secretarias, a gente tem coordenadorias, né, comitês dentro de órgãos públicos executivos, governo do estado, prefeituras, com esse tema, trabalhando a inclusão da pessoa com deficiência, e isso para a gente foi um ganho incrível, assim, eu particularmente recebi, durante a época da prefeitura e durante o gabinete também, assim, na Câmara dos Vereadores e na Câmara dos Deputados, muita gente buscando a gente para saber como criar um órgão desse dentro da sua prefeitura, dentro do governo do estado. Isso foi muito legal, assim. Então a gente tem vários lugares, tem São José dos Campos, né, Mogi, Sorocaba, enfim, né, Rio de Janeiro, Niterói, né, tem uma secretaria, Manaus, assim, tá? E isso é muito legal. Então, acho que isso foi muito, muito bacana. Acho que eu não lembro de todas, mas nossa, tem. Eu falo até que eu acho que seria muito legal. Até teve um tempo que o pessoal estava bolando uma coisa assim. Eu não sei se foi para frente, mas de criar um encontro desses órgãos, né, para discutir política pública, fazer trocas. Eu acho que seria muito legal. Mas aí eu acho que de lá para cá também a secretaria mudou muito, né? Passou a ter orçamento. Isso é muito legal, é importante, né? É fundamental que tenha, porque alguns projetos eu acho que tem que ser encabeçados pela secretaria, mas eu acho que de lá para cá o que é mais fundamental que a secretaria começou a fazer e continua fazendo é esse trabalho de articulação com as outras pastas, né, com os outros órgãos aí, para fazer com que a acessibilidade ela seja pensada do princípio, né, da concepção do projeto, já se pensa na acessibilidade, que obviamente é muito mais fácil de fazer desse jeito, mas também tem um outro motivo que eu acho bem importante. Quando você concebe o projeto pensando na acessibilidade, pensando na pessoa com deficiência, fica muito mais difícil no momento de crise, por exemplo, como o que a gente está vivendo agora, de se perder esse ganho, né, essa vantagem ali, porque quando você faz depois, você adiciona alguma coisa, né, e geralmente você acaba tendo um custo mais alto. E aí, quando você entra no momento de crise, geralmente a primeira coisa que se corta é o que está causando um excesso de custo, né? Então, eu acho que esse papel de articulador, esse papel, a gente brinca, fala, esse papel pedagógico com as outras secretarias, eu acho que é o ganho maior que tem em relação, que se traz de lá para cá, né? Desde a concepção até hoje, assim. E eu vejo você fazendo muito isso, Cid, assim, essa articulação. Eu vejo você o tempo todo com os outros secretários. Eu acho que foi muito feliz a criação do conselho. Eu acho que foi uma ideia muito feliz, que foi uma ideia trazida pela pasta agora nessa tua gestão, que é trazer outras pessoas, outros profissionais para pensar junto e discutir junto. Eu acho que isso foi um momento muito bacana e muito educativo, né? Eu acho essa experiência eu tenho adorado, né? Eu respeito muito esse cargo de secretário e tenho trabalhado bastante. Eu acho que a gente deu, sim, na nossa gestão aqui, óbvio que não isso, acredito o meu trabalho, é o trabalho da equipe, mas também ao momento histórico. Nós demos alguns saltos né, nesta gestão, e eu acho que um deles foi, você tem muita razão nisso, nessa articulação com os secretários. O prefeito Bruno Covas e o João Dória antes, né, eles deram muito apoio para a gente. Acho que a secretaria começou esta gestão já num outro patamar, entendeu? Ela começou a gestão num outro patamar. Eu não tive que, de repente, conquistar. Tive também, continuo tendo, todo dia,
porque as resistências você sabe como são. Sim. O preconceito, ele é subliminar, a pessoa tem e não sabe que tem. Uhum. E a gente ainda tem aquele velho problema que você sabe, que você enfrenta no dia a dia, que é assim, a valorização dessa agenda. Não é todo mundo que valoriza essa agenda. Mas eu acho que nós já começamos num patamar de importância, de relevância alto. Ou seja, eu fui o primeiro secretário a ser anunciado, existiu um apoio, e a gente fez muita coisa mesmo. Eu sou muito grato e orgulhoso desse momento. Mas vem cá, quando que você sai? Quando que você saiu quando você deixou os cargos públicos aí que você ocupou e falou, bom, vou ser empresária? Bom, a gente já estava há muito tempo no governo, né? Você sabe que o governo ele tem uma estrutura bastante engessada, né? Você está aí, você sabe como funciona e tal. E aí eu sempre vi outros atores sociais, né? Porque esse processo da inclusão ele é feito por muitos atores, né? A gente tem o governo, a gente tem as empresas, a gente tem as organizações, né, sociais. E aí eu comecei a me incomodar um pouco, né, com a estrutura do governo, ser muito engessada. Eu sentia que dava para fazer mais rápido, né? Promover mudanças talvez mais céleres, não estando no governo. E aí eu comecei a amadurecer essa vontade, né, durante um tempo. Embora eu gostasse muito de trabalhar no governo, eu aprendi muito, gostava muito de trabalhar. E aí eu comecei o Rafael na época trabalhava comigo também, né, na Câmara dos Deputados. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia, poxa, e se a gente de repente saísse, né, e começasse a fazer esse trabalho como empresa, né, do lado de fora, como outro ator social. E aí ele também estava com essa mesma sensação, falou, não, eu também penso assim, eu acho que pode ser legal, tal. E aí foi que a gente fez esse desligamento, assim, né, que foi um processo difícil também, porque a gente gostava muito do que a gente fazia, né, mas a gente queria fazer mais, queria talvez ter projetos próprios e que dentro da estrutura de governo não era possível, né, eram formatos diferentes, enfim. E aí foi que a gente começou a conceber a Santa Causa. E aí a nossa ideia era que ter uma startup, né, tanto que a gente queria tanto prestar serviço, mas a gente queria ter projetos próprios também, que é uma coisa que é difícil de empresa de consultoria, né? As consultorias, em geral, elas criam serviços e prestam, né? A gente não queria só ter serviço, a gente queria ter projetos nossos também. E aí foi bacana, porque aí no segundo ano de Santa Causa a gente conseguiu aprovar um projeto de pesquisa na FAPESP, que inclusive a gente pediu apoio para vocês aí na secretaria, vocês ajudaram a gente na pesquisa, né, do desenvolvimento aí de uma metodologia. A Secretaria de Estado também foi parceira, então isso ajudou muito a gente, foi muito bacana. E aí foi assim, a gente começou então a fazer o trabalho do jeito que a gente acreditava e também podendo ter projetos próprios, né? Isso foi muito legal para a gente, porque a Santa Causa ela também tem muito essa cara de criar tecnologia. A gente gosta muito disso, de usar a inovação, criar novas tecnologias para ajudar na inclusão. Então, por isso que a gente queria não só ficar prestando serviço, mas também desenvolver conhecimento, criar projetos. Então, a gente tem projetos de cursos de formação, enfim, e criar modelos que a gente acha bacanas. Então, foi isso que aconteceu. Então, por isso que a gente fez esse desligamento do governo, mas a gente gosta muito de política pública ainda, é muito apaixonado por isso, gosta muito do trabalho, então a gente procura estar perto, estar acompanhando, estar divulgando, né, ajudando no que é possível. A gente tem um carinho muito grande por esse trabalho que nós fizemos, sem dúvida, mas a gente está também muito apaixonado pelo que a gente faz hoje. Então, conta para, inclusive, aproveitando potenciais clientes que estão nos ouvindo, quais são os principais marcos aí desse trabalho da Santa Causa, tanto de prestação de serviços, ou seja, vocês contratados para fazer algum projeto de terceiro, ou as questões que vocês colocam, os projetos próprios que vocês colocam no mercado. Tá, a gente conta tem... um pouco, né, mostra para a gente aí quais são os principais projetos aí onde vocês estão envolvidos. Tá. Uma coisa que a gente começou a fazer o ano passado, que foi bem legal, e que a gente está curtindo fazer, que foi uma ideia, e que esse ano está caindo assim como uma luva,
é a coisa dos cursos online, né? Que é você criar cursos de formação dentro... Muitas empresas, acho que é bacana primeiro dizer isso, que acho que muita gente não sabe. Muitas empresas, elas têm suas próprias plataformas EAD para a formação dos funcionários, né? Então, elas criam conteúdo para capacitar os funcionários. E aí a gente começou a sugerir para essas empresas, por que vocês não, ao invés de ficarem investindo em curso de conscientização, de sensibilização, de treinamento, e que aí tem aquela coisa do turnover, né? O funcionário recebe a capacitação, aí passa ali 6 meses, ele sai, você perde, tem que investir de novo, né? Por que não fazer cursos online? Isso está na plataforma de formação de vocês, né? E a gente começou a fazer isso com algumas empresas, e foi bem legal, inclusive no processo de integração, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, que você quer que o funcionário já entenda, né, que a cultura da empresa é a diversidade, é valorizar a inclusão. Então, se você já faz isso no processo de integração, né, então tá ali, né, o curso está pronto, o funcionário entra, já é um dos cursos que ele tem que fazer para o processo de integração. E aí foi muito legal, isso foi uma coisa que a gente criou, a Santa Causa faz tudo, a gente, né, faz desde o conteúdo, porque é uma coisa que a gente domina bastante, a gente faz muita produção de conteúdo, até todo o processo de produção dos vídeos, né? Lógico, a gente tem parceiros para fazer isso, então a gente coloca os recursos de acessibilidade, que são fundamentais, tem o intérprete de Libras em todos os cursos, a gente faz questão, tem o audiodescrição, tem as legendas, né? Então a gente orienta também a empresa nesse sentido, de que não adianta você falar de inclusão e acessibilidade e oferecer um curso sem recursos de acessibilidade, né? Então, isso foi uma coisa que a gente achou bem legal, que tem funcionado bem, por incrível que pareça, esse ano acabou virando praticamente a única opção possível, né? Tirando os cursos de treinamento remoto, é uma opção muito boa. Outra coisa que a gente tem um carinho muito grande é o Job for All, que foi esse projeto que vocês ajudaram a gente a desenvolver aí, vocês participaram do projeto de pesquisa, que foi desenvolvido junto com a FAPESP, que na verdade é o quê? É um mapeamento de cargo do ponto de vista da funcionalidade do profissional e das ferramentas de tecnologia. O que significa isso? Que a gente vai olhar para o cargo que a pessoa quer colocar o profissional com deficiência e entender o que precisa de recurso para que qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência possa trabalhar naquela função. Então, eu vou olhar desde a entrada, a pessoa, como ela chega no trabalho, né? Ela consegue chegar no trabalho, tem transporte público acessível, né? De repente, as calçadas do entorno, né? Para uma pessoa, de repente, passar na catraca do prédio. A gente já chegou em prédios assim que tinham escritórios que a pessoa não conseguia passar na catraca, né? Então, o andar era completamente acessível, mas a pessoa não passava na catraca do prédio, enfim. Então, a gente vai olhar tudo isso, vai olhar o ambiente mesmo do trabalho, que tipo de recurso você pode oferecer. Às vezes a empresa vira para a gente e fala assim, eu não consigo contratar pessoas cegas aqui. Aí eu falo assim, mas por que você não consegue, né? Então a gente vai analisar esse cargo e entender por que não é possível. Será que não falta aí uma adequação, um recurso de tecnologia, alguma adaptação, às vezes, na metodologia de trabalho, às vezes é uma coisa bem mais simples, sabe? Então a gente vai dar todas essas orientações. O Job for All foi um sistema, uma metodologia que a gente conseguiu desenvolver baseado na CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade em Capacidade de Saúde, que é uma ferramenta da Organização Mundial de Saúde, né? Ela é usada justamente para isso, para avaliar a funcionalidade, junto com as dimensões de acessibilidade. Então, a gente vai olhar a dimensão de comunicação, a gente vai olhar a dimensão metodológica, programática, vai olhar a questão de tecnologia assistiva, né? Os instrumentos de trabalho, né? Quando a gente fala de tecnologia assistiva, vai olhar a acessibilidade arquitetônica também, para entender o que está limitando a entrada de um profissional com deficiência e com qualquer tipo de deficiência, a gente está falando aqui, né? Porque muitas vezes a empresa, a gente brinca, né? A Nalva, a secretária adjunta, é uma querida também, ela sempre fala, né? O pessoal quer contratar a pessoa, né? Sem um dedinho, né? Que tem uma deficiência leve. Aí na hora que você fala de deficiências como autismo, deficiência intelectual, uma deficiência visual, aí parece que vira um bicho de 7 cabeças, e na verdade não é isso, né? Então, a gente tem muito carinho por essa metodologia, que é o Job for All, e então é isso que a gente está... E esse é um trabalho que a gente consegue fazer remoto também, então é uma coisa que tem funcionado agora no momento de quarentena, né? A gente consegue fazer isso remotamente. E uma coisa que a gente tem um carinho especial, que a gente eu queria até falar agora, que a gente acabou de lançar, que é um curso sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Porque é uma coisa que a gente acha fundamental, e aí para qualquer pessoa, não só para as empresas, né?
conhecer os seus direitos, né? Conhecer o que a lei diz a respeito de inclusão, de acessibilidade. E a gente é um super disseminador da lei brasileira de inclusão, a gente participou de todo o processo, né? Desde a concepção, a gente estava aí na secretaria ainda quando esse projeto de lei começou a ser concebido, até o momento dele virar, que era Estatuto da Pessoa com Deficiência, virar Lei Brasileira de Inclusão, participamos das consultas públicas, da construção do texto, né, da revisão e reconstrução desse texto, das negociações com o Executivo. Então, a gente acha que hoje é um marco legal de direito, as pessoas precisam conhecer, é fundamental que elas conheçam, que elas tenham contato, que elas entendam o que a Lei Brasileira de Inclusão traz. E aí, pensando nisso, a gente tinha um curso presencial, mas muita gente pedia esse curso e às vezes eram pessoas de outros estados, a gente não conseguia levar o curso para outros estados. Então, sempre foi um sonho nosso fazer com que esse conteúdo ficasse EAD, que ele ficasse disponível numa plataforma. E a gente conseguiu lançar ele semana passada, a gente está tão orgulhoso disso. Então, o curso saiu, tem intérprete de Libras, tem tradução em Libras, tem legenda, tem audiodescrição, e ele está disponível lá na plataforma da Udemy, para quem quiser até conhecer mais, depois vai lá, pede o link, a gente passa, enfim, mas foi uma das coisas também que a gente conseguiu desenvolver aí, também projeto nosso, foi feito pela Santa Causa tudo, 100% produzido pela gente. Mas é isso, Cid, acho que principalmente esses projetos são os que a gente tem mais aí carinho. Então, você falou de LBI, né? LBI agora vai fazer 5 anos, né, da sua aprovação. Isso, né? E ela entra em vigor um ano depois, 2006, mas ela foi criada em 2005, ou seja, ela foi aprovada no Congresso em 2005. Sim, o PL você fala, né? Sim. 2005 não, 2010. 2015. A lei virou lei em 2015, isso. E daí começou a vigorar em 2016. Isso. Certo? Então nós estamos agora, em junho, começo de junho, comemoramos 5 anos de LBI. Por sinal, se você quiser pensar alguma coisa para a gente fazer juntos, né, em comemoração, eu estou falando com a Mara também, estou sugerindo a gente fazer alguma coisa, que eu acho que a gente não deve, pelo contrário, vou refrasear, nós temos obrigação de comemorar e celebrar a LBI. Inclusive neste momento, porque você sabe que em momento de crise, os primeiros direitos que vão embora são dos que mais precisam, né, das pessoas com deficiência de forma, né, padrão. Esses direitos acabam sendo suprimidos em nome da crise. E eu vejo aí várias questões sendo questionadas, inclusive lei de cotas, com esse grande desemprego que vai ter, né, por isso a importância da gente comemorar, celebrar, né, valorizar a lei de cotas, porque ela é a grande ferramenta, o grande instrumento aí dos direitos, né, para a inclusão das pessoas com deficiência. Voltando para o EAD e para os seus cursos, essa crise, por um lado, ela vai acelerar, né, os processos de ensino à distância. Sim. Né? Era uma coisa que acontecia, mas que estava ainda meio, né, um passo meio lento. Eu acho que com essa crise a gente está treinando, né, via esses webinars e essas videoconferências, né, não só as pessoas a fazerem EAD, como o público a consumir EAD, né? Você não acha? Sim. Eu acho que a gente está vivendo aí o futuro do trabalho aos trancos e barrancos, na verdade, porque eu acho que uma expectativa que a gente tinha para o futuro do trabalho, que seria daqui uns 10, 15 anos, está acontecendo agora, né? A gente está sendo obrigado a mudar a nossa forma de enxergar o trabalho e de trabalhar. Eu acho que tem muitas coisas boas aí, apesar da crise de ser feito assim, de um jeito sem planejamento, que nunca é muito bom. Eu acho que tem um lado positivo, né?
Eu acho que as pessoas estão revendo os modelos de trabalho e vendo que algumas questões que pareciam importantes não são tão importantes assim, como a coisa de estar presencial, né? A coisa de entender a produtividade como funcionários ali embaixo da asa, sob supervisão, né? Não necessariamente precisa ser desse jeito. Eu acho que pensar em qualidade de vida também, porque as pessoas perdiam muito tempo no deslocamento, né, até o trabalho, em horário de rush, né, e isso era ruim para todo mundo, né, isso eu vejo como ruim para todos, não só para o profissional com deficiência. Então, eu acho que essa aceleração desse novo modelo, ela está sendo positiva. Agora, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, sim. Então, quando a gente fala de trabalhar em casa, a gente tem que se preocupar com algumas questões para a pessoa com deficiência e para a pessoa sem deficiência, né? Então, algumas questões são, né, metodologia de trabalho, né, horário, né, respeitar o cumprimento de horário. A gente não pode, porque está em casa, trabalhar a qualquer horário e, às vezes, passar do horário. Ergonomia é uma questão muito importante, né? E quando a gente fala de ergonomia, a gente não está falando só da cadeira que você está sentado, da mesa, mas da iluminação, né? Do ruído, nível de ruído do ambiente, né? Então, as empresas têm que ter esse olhar também, não basta dizer para a pessoa, vai trabalhar de casa e tudo bem, né? E eu acho que um receio muito grande que está acontecendo em relação às pessoas com deficiência, principalmente nesses serviços essenciais, em que as pessoas continuam indo para o trabalho, é achar que a pessoa com deficiência, só pelo fato dela ter uma deficiência, ela é um público de risco, e que aí ela tem que ir para casa. Então, e a gente passa a voltar a ter aquele olhar que o profissional com deficiência, ele acaba sendo um profissional de menos valor porque ele é frágil. E não é verdade, né? A gente tem aí uma série de recomendações mostrando que o profissional com deficiência, ele só vai vivenciar mais riscos se ele tiver alguma daquelas doenças pré-existentes, como qualquer outra pessoa, né? De repente tiver diabetes, tiver algum problema cardíaco, né? Questão de pressão alta, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Lógico que tem algumas questões aí em relação à deficiência, na questão das pessoas que são cegas, né, na coisa da higienização, do toque da bengala, as pessoas que usam cadeiras de rodas, que têm que ser olhadas, mas eu acho que a gente não pode considerar que isso faz com que a pessoa deixe de ser capaz para o trabalho, porque não é o caso, né? A gente está vendo pessoas aí que trabalham na área de saúde, né, que têm deficiência, que continuam trabalhando. Então, e aí eu tenho esse receio por quê? Porque se a gente começar a ter esse olhar para o profissional com deficiência, vai acontecer isso que você estava falando, Cid, que é a gente começar a desvalorizar o profissional e começar a ter uma queda da empregabilidade, da inclusão desses profissionais, que foi uma conquista que a gente, né, que é uma conquista que a gente vem batalhando aí há muito tempo, para provar que o profissional com deficiência é um profissional que pode produzir, que pode se mostrar tão capaz quanto qualquer outro, né? Então, acho que tem essa preocupação. Um momento de preocupação pelo seguinte, eu entendo o que você está falando, mas a gente aqui e perdemos, né, as batalhas. Eu, na verdade, batalhei para que as pessoas com deficiência fossem vistas como grupo de risco, de um modo geral, pelo seguinte, eu acho que as coisas... Você levantou um ponto importantíssimo, que é essa visão equivocada sobre a qualificação, a qualidade do trabalho, a competência das pessoas com deficiência. Mas, por outro lado, a gente tem assistido no mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos, pessoas com deficiência, abrigos, casas de acolhimento e tal, sendo dizimadas. As pessoas com deficiência não sendo informadas sobre o vírus, sobre a crise, sendo preteridas em atendimento. Então, por um lado, eu acho sim que a gente tem que mostrar que, por uma série de razões, na média, no geral, não são todos, é um grupo mais vulnerável. Mas vulnerável até um ponto. Isso não implica que a vulnerabilidade física, muitas vezes, atrapalhe em questões de capacidade de trabalho e outras questões. Então, né, é um momento muito interessante da gente discutir tudo isso, porque né, existem coisas conflitantes aí. Né? Então, eu, por exemplo, eu tenho vindo trabalhar, estou na secretaria. Tem algumas pessoas aqui que estão vindo comigo, outras estão em home office.
Mas eu, por exemplo, se eu pego esse vírus, eu tô, né? Ou seja, minha capacidade respiratória é menor do que a das outras pessoas. Então, assim, é um momento para discutir. Por isso que eu falei para a Mara a importância da gente comemorar, celebrar, chamar atenção para a LBI, né? E chamando atenção para a LBI, a gente chama atenção para a nossa agenda em geral. Nisso, a gente tem, o tempo corre, o tempo voa, que a gente nem vê passar. Nós já estamos chegando meio no final. E eu quero, agora no final, quer dizer, aproveitar um pouco essa sua visão desses anos todos e você, de repente, destacar as coisas que você mais valoriza que aconteceram nesses anos e também destacar o que não aconteceu, que é fundamental, que você acha que tem que acontecer. Bom, nossa, é difícil tanta coisa, né? Mas eu acho coisas muito legais, assim, que eu fiquei muito feliz. Eu acho que a Central de Libras foi um projeto muito bacana, porque tem essa visão, né? De fato, assim, fica muito difícil você ter um profissional de Libras atendendo em cada equipamento público. Então, eu acho que foi uma ideia muito legal essa para quem não conhece a Central, que é ter um serviço de uma central como se fosse uma ligação, né? Um profissional de Libras ali na central que intermedia esse contato com os equipamentos públicos. Então, um hospital, de repente um médico vai fazer uma consulta, né, com uma pessoa que é surda, ela solicita o atendimento via central e aí esse profissional de Libras faz a intermediação, né? De repente, um serviço público, a pessoa vai tirar uma carteira de habilitação, enfim, né? Eu acho que colocar em operação a Central de Libras foi uma coisa sensacional, porque eu acho que para a pessoa surda a comunicação é fundamental, né? Principalmente nos serviços públicos. Então, eu sou muito fã desse projeto, eu acho muito inteligente, ele tem que ampliar, tem que ser replicado esse modelo em outros lugares, eu acho muito legal. Eu acho que fundamental a coisa da acessibilidade nos ônibus, gente, no metrô e nos trens. Eu lembro que quando a gente entrou na secretaria, a gente tinha 300 ônibus só acessíveis na capital. Assim, era gritante, né? Então, e hoje a gente está com mais de quê? De 15 mil, Cid, é isso? Hoje a gente está quase com 100% da frota acessível. Mas aí o que a gente tem que fazer agora é discutir a qualidade dessa acessibilidade. Sim. Né? Eu digo, Aline, que a gente tem que estar mais próximos, né? Eu acho que o movimento político deu uma enfraquecida pelo seguinte, porque as questões ficam mais sofisticadas. Sim. Antes, né, há 20 anos atrás, você queria uma rampinha. Agora a gente quer outras coisas. E para articular e para batalhar por essas coisas mais sofisticadas, a gente precisa de um movimento político mais organizado e de gente mais preparada para fazer essas formulações. Né? Por exemplo, 100% da frota da cidade de São Paulo é acessível. Mas aí a gente tem que discutir a qualidade dessa acessibilidade. Quer dizer, que é uma discussão mais sofisticada. Sim. E eu acho isso muito positivo, né? Então vamos lá. O que mais? Eu acho que a coisa de equipar os equipamentos de saúde, preparar os profissionais também, eu vi muito isso também na tua gestão, a gente trouxe isso, né, na época que a secretaria foi criada, foi uma das pautas prioritárias, e uma delas foi unir, né, a criação dos núcleos, na época chamavam núcleos integrados de reabilitação, acho que agora mudou, CER, né, se eu não me engano, mas enfim. Tem os NIRs ainda. Mas, na verdade, são equipamentos, né, para que, na verdade, o que acontecia? A gente concentrava, né, as pessoas com deficiência no processo de reabilitação muito nas regiões centrais, né? Só que as pessoas estavam espalhadas pela capital, pela cidade toda, né, em vários extremos, e elas não precisavam viajar, né, até o centro da cidade para poder receber reabilitação, né, na lógica do SUS tinha que ser regionalizado, né, descentralizado, regionalizado. Então, eu acho que veio com essa coisa dos NIRs, a ideia da reabilitação próximo da casa da pessoa, então criar centros de reabilitação, e aí outras necessidades importantes, né, que eram equipamentos de saúde que contemplassem a pessoa com deficiência, os profissionais de saúde preparados para receber essa pessoa com deficiência, entender, né, suas necessidades. Enfim, eu acho que isso foi uma conquista muito grande que vem ampliando esse trabalho, né? Fácil aí.
Que mais aí, pensando em outras coisas? Agora, acho que... Então, eu acho que você que viveu essa fase, eu acho que os seres, né, são a grande legado do Viver Sem Limites. Sim. Que tinha mil coisas, mas eu acho que o grande, né, se a gente for espremer mesmo, o grande legado do Viver Sem Limites foi a Rede Ser. Foi. Que ampliou bastante o alcance, né, para chegar Né? nas pessoas. A coisa da fila também, acho que unificar a fila de dispensação de órtese e prótese foi uma grande conquista, porque era caótico, a pessoa estava inscrita em 3, 4 filas diferentes e as filas demoravam um tempão e ninguém conseguia ter controle. Eu acho que a unificação da fila foi uma conquista importante. Muitas coisas bacanas aí. A questão da cultura também, a gente teve muitas pautas com a questão cultural para introduzir o intérprete de Libras, né, nas peças de teatro, na questão dos cinemas, das oficinas, a coisa da audiodescrição também, nos equipamentos públicos, né, nas montagens assim de museus, exposições, enfim, acho que isso foi um ganho muito grande, trazer essa pauta da cultura para acessibilidade, da acessibilidade para a cultura, né? Eu acho que isso foi uma conquista. Aí, pensando em coisas que eu acho que talvez faltem, né? Então, tem essa coisa de qualificar a pauta, que eu acho que você trouxe, que é bem importante. Então, agora a gente está começando a trazer não só acessibilidade, mas como isso pode ser mais qualitativo, como isso pode ser melhorado, como a gente pode fazer com que isso seja feito de uma maneira que atenda melhor a pessoa com deficiência. Então é aquela coisa, né? Eu não vou fazer o que eu acho que ela precisa, mas eu vou fazer o que ela diz para mim que ela precisa, né? Eu acho que é isso, né? É a coisa de trabalhar mais a empatia aí nos processos. Mas eu acho que uma coisa que pega bastante, que daquela época já foi bem difícil, a gente fez muito pouco, e que hoje precisa muito, é a questão das calçadas. Eu acho que essa é uma pauta importante, né? Tem o Plano Emergencial de Calçadas, que é o PEC. Eu acho que a gente precisa ainda investir muito, a cidade peca muito nisso ainda. É uma questão de mobilidade, de ir e vir, e que é bom para todo mundo. Isso eu acho importante, que tratar a questão das calçadas é uma coisa que vai impactar na vida de todo mundo e vai impactar na mobilidade da cidade como um todo, né? Porque a gente tem acho que se eu não me engano, um dado aí da nossa São Paulo é que parece que 30% dos deslocamentos são feitos a pé. Sim, mais. Até mais, né? E a gente tem... Nossa, calçadas são muito ruins ao longo da cidade, então acho que essa é uma pauta que talvez a gente precise mesmo investir. Eu sei o quanto é difícil, Cid, porque isso depende de toda uma infraestrutura e de outras pastas envolvidas, que não é uma coisa, não depende só da SMPED. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que a coisa que você já falou de qualificar o transporte, a gente ainda tem muito linha de trem e metrô que precisa melhorar a acessibilidade. Eu acho que tem que investir nisso. O metrô faz um trabalho incrível, né? Não aqui criticando, porque o pessoal do metrô tem um trabalho muito bacana, eles têm uma escuta muito legal, mas eu acho que ainda precisa, né, ainda de algumas questões a melhorar no metrô, e transporte é fundamental para a pessoa com deficiência, acho que a mobilidade é fundamental. Eu acho que, pensando assim, em coisas maiores, assim, né, que impactam mais no modelo urbano, acho que talvez isso, e aí algumas outras pautas menores, mas eu acho que informação também, eu acho que informar a população, acho que trazer eles para perto, né, sempre, eu acho que isso é fundamental, acho que isso, fazer escuta, eu acho que isso é papel do governo como um todo, executivo, legislativo, que é o papel de escuta. Então, fortalecer o conselho, né, trazer as pessoas para participarem mais dos conselhos, né, abrir essas audiências públicas de maneira que mais pessoas participem, não ficar só a gente falando para a gente mesmo, né, que era uma coisa que a gente falava sempre, né, então tentar canais de escuta alternativos, eu acho que um caminho que eu vejo é esse. Isso aí. Impressionante como uma hora voa. Você viu que a gente falou bastante, mas falta pelo menos uma meia hora de papo. Aline, bom, a gente está terminando. Você quer falar alguma coisa? A gente não abordou alguma coisa que você gostaria de falar? Por favor. Eu acho que só agradecer a oportunidade, parabenizar você por todas as ações da secretaria, a gente está sempre acompanhando, gosta muito do trabalho, né?
Falar do selo, eu acho que eu queria falar só do selo de diversidade, porque vocês são parceiros aí na execução do selo de... Então, a prefeitura ela tem um selo, para quem não sabe, um selo de direitos humanos e diversidade, que reconhece, né, projetos e boas práticas nesse tema. A Santa Causa, felizmente, já foi contemplada 2 vezes com o selo, mas eu estou falando aqui muito do selo porque, além de ser uma coisa muito bacana, não é só o reconhecimento, o selo ele cria uma rede de pessoas para ajudar nas políticas públicas voltadas para direitos humanos e inclusão. E essa rede é muito forte, tem muitos projetos bacanas, e eu acho que só falando aqui, divulgando um pouco mais para as pessoas participarem, né, se inscreverem, né, e ter mais projetos lá, ter mais gente participando dessa rede, então acho que é um projeto muito feliz, que entra na ação afirmativa, que a gente acredita muito, né, um projeto de ação afirmativa aí que a gente gosta muito. E aí, para finalizar, eu quero só agradecer, parabenizar vocês, agradecer o Adriano, obrigado, palmas para o Adriano. Obrigada, Adriano. E dizer que eu tô adorando as lives, eu sempre que eu posso eu tenho assistido. Eu perdi ontem a com o Eric, do Japan House, mas depois eu assisti uns trechinhos dela que ficou lá disponível. Mas parabéns aí pela iniciativa, estão muito legais, Cid, parabéns pela secretaria, toda a sua equipe, que eu conheço alguns, outros não, mas sou fã de todos, aí a galera tá trabalhando bastante aí, obrigada por tudo, e é isso, continue firme aí, eu vou continuar sendo participante aí das lives também. Então, eu, da minha parte, eu gostaria muito, a gente já conversou sobre isso, mas a gente não encontramos um caminho, mas eu gostaria muito de, até o final da nossa gestão, conseguir fazer alguma coisa com vocês da Santa Causa. De repente, esse curso da LBI, vamos pensar se, em comemoração, como a gente está buscando ações para fazer, de repente a gente consegue fazer alguma coisa em volta desse curso. Vamos estudar isso, depois a gente se fala terminando a live. Então, parabéns mais uma vez, continue batalhando, o trabalho de pessoas como você, o Rafael, e outras empresas que estão aí batalhando é muito importante. É um trabalho meio inglório no começo, mas é super importante. Nós vamos passar, a Débora vai passar para você o link da página do Facebook, você vai estar, para você ver outras perguntas que a gente não conseguiu responder, e se você quiser interagir com as pessoas. Mas eu saio dessa live mais convencido que a gente tem que encontrar alguma coisa para fazer juntos. Eu adoraria fazer alguma coisa juntos. Vamos ver se a gente viabiliza, financeiramente, inclusive, essa questão do curso da LBI. Se a gente expande isso, a gente compra um número aí de vagas e distribui, sei lá. Vamos pensar alguma coisa, mas não vamos deixar passar, não. Vamos falar sério, porque eu quero, com certeza, trabalhar com vocês antes do final da nossa gestão. Legal, obrigada. Adriano, obrigado. O Adriano está sempre aqui com a gente, é bom ter um intérprete só com a gente o tempo inteiro, porque ele vai acompanhando todo o processo. E lembrando só o pessoal que está nos assistindo que a gente tem também transmissão de legenda, ou seja, a gente tem libras e legenda nas transmissões. Então é isso, até amanhã. Amanhã, quem quer mesmo? Putz, esqueci. A Débora sempre coloca, liga ali, ó. A Débora sempre coloca... então, amanhã Michel Fará, nosso grande amigo Michel Fará. Aline, muito obrigado mais uma vez, parabéns, brigadão, foi ótimo. E a gente se fala. Adorei. Tchau, pessoal.